Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor tem para mim o melhor vinho. Diga: eu vou beber, eu vou viver, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para João 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Tem as traduções que diz: mas você deixou o melhor para o fim. E o fim não quer dizer que tem coisas, ou a vida está terminando, mas é o tempo que nós vivemos. Se tem uma palavra que ela tem tanta coisa, tanto material para a vida, tanta direção para nos acrescentar, essa palavra é esta. E eu começo já de onde nós partimos na leitura inicial. Aqui em Mateus 9, 16 e 17, está escrito assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, ou odre velho. Se o fizer, as vasilhas, o que está escrito, gente? Então, só um momentinho agora. Eu quero pedir para você que se arrebentou, porque às vezes essa preposição não faz diferença. Tem gente em 2023, em 2024, que não arrebentou, como queria, como planejava, como inclusive falou: eu vou arrebentar. Tem gente que se arrebentou. Se arrebentou. Então, eu vou pedir para você que cabe esta parte, seja o seu professor. Tem gente que recebeu o vinho, recebeu bênção, recebeu mudanças, que viu milagres, viveu milagres, não viu na vida dos outros e aplaudiu, que legal, parabéns, não, tem gente que viu, tem gente que viveu, mas não estava preparado. Por que uma pessoa não está preparada?
Aí vamos pegar as palavras que o Senhor mandou no final do ano. Azeite extra é o que a gente precisa para que quando vier o noivo, as nossas lâmpadas estejam acesas. Esse é o preparo. Eu preciso ter azeite extra, o azeite é o Espírito Santo. Olha, eu posso ficar milionário hoje. Se Deus quiser, o que é dinheiro para Deus? O que é dinheiro para Deus? O que veio primeiro, Deus ou o dinheiro? Isso é só para a gente ter uma noção que para Deus algumas coisas que para nós, por algum tempo, e talvez uma vida toda, foi algo impossível, inatingível, algo assim, parece que havia um abismo entre nós e aquilo. Não é problema para Deus. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Deus não abençoa só aquele que já nasceu num contexto de bênção, aquele que já nasceu rico, aquele que já nasceu numa família toda ajustadinha, certinha, equilibrada. Não, Deus pode abençoar, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Só que quantas pessoas que não se prepararam para se tornarem, falaram e creram para trazer para a vida delas. Creram, sim, creram, fizeram propósitos de forma irretocável. Tiveram, quando ouviam, clama, a pessoa clamava, jejua, vou parar de comer agora, vou ficar quantas horas tiver que ficar. Vim para a igreja durante esse período, 50 dias, depois 52 dias, depois 31 dias, eu vou, eu faço, não importa. Tem gente que atraiu para si. Atraiu pessoa em relacionamento. Eu vejo que às vezes tem gente que chega, pega assim o ônibus andando ali na metade do caminho, vai lá e senta na janelinha naquela poltrona mais alta. Que em relacionamento chega assim, passa na frente de outros, e assim, aquela pessoa cobiçada, aquela pessoa que tem ali já uma série de requisitos bons, vai lá e Deus coloca. Quantos aqui que saíram, não é do zero, saíram de uma condição negativa, nome sujo, dívida de centenas de milhares de reais, algumas até de milhões, Deus levantou, Deus enriqueceu. Mas na mesma velocidade que subiram, desceram. É assim que Deus trabalha? Por que isso acontece então? Porque Deus vai fazer. Deus, a palavra vai se cumprir. Mas está aqui uma coisa que a gente precisa. Eu não posso mais ser o odre velho. Eu não posso mais aceitar ser a vasilha velha, porque senão a bênção que vier para a minha vida vai me arrebentar. É o que está escrito aqui, não é palavra minha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Deus não quer que você dê um testemunho e desapareça. Sabe, quantas pessoas que você ouvia naqueles trabalhos do resgate de almas, que a gente chama, você conhece alguém, tem alguém que você conhece que não está vindo mais? Eu direto, quando falava isso, sempre alguém vinha e falava, tal pessoa, eu vi o testemunho de tal pessoa, depois não vi mais ela. Olha, eu assisti o testemunho daquele casal, olha, eu assisti o testemunho daquela família, depois não vi mais eles. Pois é, mas vamos atrás. E aí a gente ia atrás, aí quando falava com a pessoa, encontrava a pessoa, estava a pessoa ali arrebentada. Arrebentada. Aqui já tem que ter agora um entendimento, e o que eu disse, alguns aqui têm que ser professores para si mesmos. Não, eu não vou fazer mais como eu fiz em outros anos. Eu vou buscar Deus agora, eu vou me fortalecer em Deus. Eu não vou mais ser aquela pessoa que eu até faço parte
da minha vida espiritual, mas continuo com a minha base de vida. Eu vou me encher do Espírito Santo. Eu vou orar a Deus e eu vou pedir, dentre outras coisas, a presença dEle. Tem gente que não faz orações pedindo a presença de Deus, faz orações pedindo, olha que coisa, a pessoa, ela faz uma oração pedindo uma pessoa para ela se relacionar, casar, e ela recebe. Ela faz uma oração pedindo para Deus ajudar ela financeiramente, ela recebe. Ela faz uma oração pedindo para Deus curar ela, ela recebe. Aí ela não faz a oração pedindo o Espírito Santo, então ela não recebe. E aí, por causa dela não ter o Espírito Santo, ela perde todas as demais coisas. É sábio isso? Então, esse é o ano que em todas as suas orações, todas, precisa ter a oração de pedir a presença do Espírito Santo. Sabe, eu quero Deus, a gente precisa ter essa direção na vida. Eu quero Deus. Então, primeiro nós nos tornamos esse odre, essa vasilha nova. Mas como que eu posso me tornar se eu era o odre velho? Como? De forma natural eu me torno isso? Não. É eu crendo e, como eu estou dizendo para você, inserindo já na minha vida algumas atitudes espirituais que não tinha, como, por exemplo, orar a Deus por Deus. Se a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, eu preciso ter orações diretas, claras, para Deus. Eu quero Deus. Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença na minha vida. Eu não quero só receber algumas vitórias, bênçãos, curas, libertações, promoções, e daqui a pouco eu ter apenas vivido alguns dias, alguns meses, ter o gosto, até ter exaltado o Teu nome, mas depois ter sido motivo de escândalo, como algumas já foram. Esses dias ainda alguém me mandou, né? Eu falei assim, mas você mandou para a pessoa errada. A pessoa ainda falou assim, eu queria o contato lá da pessoa, lá dos vistos, tudo, né? Porque a pessoa... Sabe aquela pessoa que a bispa conta a história às vezes? Que teve um ano que a pessoa, ela foi assim, ela estourou. Ela não se estourou, ela estourou, ela não se arrebentou, ela arrebentou. De assim, o ano daquela pessoa, daquela família, na verdade, em tudo. Olha, esterilidade, miséria, doenças, tudo aconteceu na vida dessa família. Na verdade, era um casal e se tornou uma família maior. Mas foi uma coisa muito impactante. E na mesma velocidade que o que era antes um casal venceu, depois foi a velocidade que a família sofreu derrotas. Por quê? Exatamente por isso. Sabe, por não ter se preparado espiritualmente. Eles seguiram direções precisas. Eu vou para a igreja, vou buscar, vou fazer o propósito, vou orar, vou tirar isso, vou tirar aquilo, mas não preparou o caráter para que o caráter se tornasse um caráter agora espiritual. E o que quer dizer um caráter espiritual? É quando eu passo a crer mais em Deus do que em mim. A gente sempre vai crer nas coisas. A gente crê. Você não creu que hoje você sairia da sua casa, não sei como, de carro, de ônibus, de metrô, e que você chegaria aqui na igreja? Creu ou não creu? Isso é uma fé, isso é uma... Você creu em alguma coisa. Isso é Deus? Sim ou não? Não. Não, você veio, você andou, você levantou, você dirigiu, você colocou combustível no carro, não foi no vapor, né? Você foi lá e pegou o ônibus, né, subiu o ônibus, isso somos nós, essa é uma fé natural.
Você acreditou que o carro não ia quebrar, chegou na igreja, você acreditou que o ônibus não ia quebrar, que o metrô não ia quebrar, que o trem não ia quebrar. Isso é uma fé natural. É tudo controlável. Está ali, ó, tem alguém dando manutenção, tem a gasolina que você pode abastecer, que você está vendo no ponteiro diminuindo, né? E assim vai. A fé que a Bíblia está dizendo, o odre novo, é quem crê mais em Deus, naquilo que você não está vendo, naquilo que você não está tocando, naquilo que você não tem controle. Porque tem gente que o grande problema foi se apegar mais às coisas que Deus deu e forneceu do que a Deus que fez tudo isso. E como que eu mostro para Deus que eu me apego, que eu me apeguei a Ele? Quando eu sirvo a Ele. Quando a palavra dEle é superior às minhas vontades, superior aos meus pensamentos, principalmente aqueles antigos que conduziram por um tempo a minha vida. Então, essa família viveu o auge da vida deles, não foi o auge na igreja, o auge da vida deles. No testemunho deles, eles contaram, não, melhor tempo, melhor ano, isso, a gente nunca viveu, isso aqui era coisa de sonho, ficou melhor do que o sonho, nunca imaginei ganhar tanto dinheiro, nosso casamento foi restaurado, minha mulher não podia engravidar agora, a gente está aqui com o nosso filho, enfim. Só que aí a pessoa tem oportunidade. Aí decai, perde, se afasta de Deus. Aí alguém fala assim para mim, a pessoa queria o contato tal dos vistos, porque a pessoa agora vai aproveitar que a igreja está lá e vai, porque vai recomeçar a vida. Eu falei, ó, não é o lugar. Não é o lugar. Isso vale para cada um de nós aqui. Não é onde eu moro, não é onde eu trabalho, não é, sabe, a companhia de algumas pessoas, que talvez na vida inteira eu sempre coloquei a culpa nelas. É o Espírito. É o Espírito que vai fazer a diferença. É no que eu creio, no que eu trago para a minha vida. Por isso, eu chamo cada um aqui. Aproveitar que é começo do ano e começar a ter atitudes espirituais para coisas espirituais. A gente precisa se fazer aquela pergunta e responder sinceramente, será que quando eu busco a Deus eu me sacrifico mais? Por exemplo, quando eu oro na madrugada, eu quero um relacionamento com Deus ou é só quando eu tenho uma necessidade extrema? Isso aqui direto é falado. Se você só quando tem uma necessidade extrema, você se aproxima de Deus, você vai viver com necessidades extremas. É assim que você quer viver? Não. Então aceita. Não, eu não tenho buscado a Deus. Eu tenho buscado coisas, eu tenho buscado resultados, eu tenho buscado melhorias. E está errado buscar? Não. O que o Senhor tem para nós é um melhor vinho. Deus não está falando em nenhum momento, aceita a vida, aceita a derrota, aceita. Mas não adianta eu viver nessa vida, sabe, essa gangorra que eu busco uma coisa e recebo, não tenho caráter, eu perco. Eu busco uma vitória, eu recebo. Eu não tenho caráter espiritual, eu solto. Eu conquisto, mas eu sou roubado. As coisas chegam até mim, mas eu não as mantenho comigo, é igual o livro de Juízes. O Senhor levantava um juiz, que espiritualmente, a pessoa ouvia a Deus. Quando você olha, você vai ver minorias. Por que Deus fazia assim? Deus usava um como Sansão, Deus usava uma minoria como Gideão e os 300 valentes, o Jefité, o bastardo, o homem que foi rejeitado, homens comuns, que não tinham aquela imagem, não tinha fama, porque que era para mostrar, ó, vocês não estão vencendo amonitas, midianitas, edomitas, vocês não estão vencendo, porque vocês são fortes, porque vocês são preparados belicamente, vocês estão vencendo quando vocês, primeira coisa, o quê? Ouvem. Você pode ver, nos Juízes, cada um que Deus usou, primeiro Deus
falou com eles. Vai ser assim. Deus falava, vai ser assim. O Gideão até tentou negociar com Deus, Senhor, tem pouco já. 32 mil, tem pouco, Senhor. Tira a maioria. Pergunta quem está com medo, aí saíram 22 mil. 2/3. Senhor, agora tem menos ainda, mas vai sair mais ainda. Aí saiu 9.700. Ficou irrisório, ficou vergonhoso. Mas com aqueles 300, Deus deu vitória. E Deus falou para ele. Deus mostrou, ó, não é do jeito que vocês pensaram, imaginaram. Sou eu. É comigo, é na minha força. Então, que pessoas vão vencer? É certo, sim. Mas Deus não quer que você apenas vença. Deus quer que você tenha uma vida plena. A maneira como eu recebo, para quem eu felicitei esse ano já, do ano novo, o que eu tenho declarado, que é o que eu creio, eu recebi dessa palavra para a minha vida, é o que eu tomei posse ali nos primeiros momentos do ano novo, foram as palavras que eu declarei para mim, para minha mulher, para minha filha, e é o que eu acredito desse ano. É que esse vinho novo, vinho representa alegria, é um ano de alegria plena. As palavras que Deus falou ainda bastante no final de dezembro, que já foram uma preparação, é Shalom, Shalom. 2 vezes, viu? Shalom, Shalom. Que quer dizer o quê? É aquela vida completa. Mas em qual área? Em todas as áreas. E aí que está. Uma palavra que não sai da minha boca, uma frase, nada menos do que isso. Eu falo algo, sem mais aceitar coisas que não vêm de Deus, coisas que foram acostumadas. Você tem que começar a ter esse pensamento. Para mim, nada menos do que tal ponto, nada menos do que tal resultado, nada menos do que tudo o que Deus tem para mim. Porque essa é a verdade. O Senhor não precisava. Essa é uma palavra que ela quebra paradigmas religiosos. E você que veio daqueles lugares, sabe, doutrinados, aqueles lugares que as pessoas tinham uma necessidade de controle, de manipulação de massa. E não se ofenda. Não estou falando mal da sua igreja, nem do seu líder. Mas aqui não se trata do Anderson na festa, foi Jesus. Qual a necessidade de fazer vinho? É necessário. Vinho é necessário para uma pessoa, por exemplo, para uma pessoa ter saúde? Se a pessoa não tivesse vinho, ela morreria? Alguém morreria aqui? Era uma extrema necessidade? Não. Isso aqui é um momento de alguns aqui, dilatarem aquela mentalidade religiosa que aprenderam a receber e da qual ainda não tinham se libertado e se libertarem. A Maria, ela teve uma fé que é a fé que Deus quer que a gente tenha. Ele pode fazer isso. E eu vou a Ele para Ele fazer. Sabe, tem gente que ainda não pediu coisas para Deus, porque acha que assim, isso eu não posso pedir. Eu não vou colocar isso aqui, eu não vou colocar isso aqui num propósito de oração, não vou orar por isso aqui, não vou jejuar por isso aqui, porque eu aprendi que Deus não vai se envolver com uma coisa dessa, Deus não vai me dar uma situação dessa, porque isso não é necessário. Jesus não podia ter dito para ela, não? Podia ou não podia? Olha o que ele falou para ela. Quando ela viu, eu acredito, já falei aqui nesses dias, que a Maria não era uma convidada aqui. A Maria, ela tinha alguma função ali de controle naquela festa. Porque senão, tem várias coisas aqui que me apontam para isso. Primeiro, que não está ela e Jesus e os discípulos na mesma frase, né? Maria estava ali. Aí depois fala que Jesus e os discípulos também foram convidados. Então podia estar, né? Maria, Jesus e os discípulos foram convidados.
Não, ela estava ali. Ela não foi como uma convidada que percebeu que o vinho acabou e ela foi reclamar. Então, em nome de Jesus, isso é uma coisa que eu peço sempre. Vou aproveitar que eu estou fazendo o culto de domingo para a maior parte das pessoas aqui, eu vou pedir também. Faça de 2025 um ano sem reclamações. Assim, coloca aí, você tem que fazer alguma promessa, algum voto com Deus, consigo mesmo, além daqueles que você faz de perder tantos quilos, de ler a Bíblia, de emagrecer, de fazer tal coisa boa, tal, essa tem que estar lá na lista. Eu não vou mais gastar a minha voz para reclamar, eu não vou gastar a minha mente para reclamar para eu mesmo. Olha a diferença de quem clama para quem reclama. Quem reclama não tem resultado. Quem reclama não é atendido. Mas quem clama, sim. Maria foi, eles não têm mais vinho. E aí Jesus vem e diz assim, que tenho eu contigo, que temos em comum, mulher? Olha isso aqui, ó, cuidado para não confundir isso aqui. A minha hora, repita comigo, mas repita alto isso, repita, ainda não chegou. Então, isso é uma coisa que eu estou vendo desde o dia primeiro já acontecer. Literalmente, isso é literal. Tem gente que desde o dia primeiro está recebendo respostas que é apenas ainda não. Mas se o que está dentro da pessoa é incredulidade, ela recebe como não permanente, não definitivo. Jesus não disse, não vou fazer isso, não me fala disso, mulher, não é para mim isso. Ele disse, a minha hora ainda não é chegada. Senhor, nos dê o dom dos 200 da tribo de Issacar. Essa tem que ser uma oração, que sabem discernir o tempo. Porque quantas vezes que só mais um pouquinho, diga mais um pouquinho, diga mais um pouquinho, e aquilo que a gente está esperando, aquilo pelo qual a gente perseverou, vem. Olha, o que eu vi de, principalmente, homens, na virada do ano, de esposas, de mães, que creram, que esperaram, que, passaram um mês ali tomando invertidas e sendo ofendidas, mas se apegaram. Quantas vezes vamos para a igreja? Não. Lá no dia 31, lá nos 45, acabou, aí vamos bater o último pênalti lá. Veio. Estava no culto. Aceitou o convite. Veio buscar a Deus. Mas já pensou se essas esposas, mães, teve mulheres também que vieram, mas a gente sabe, né, que o homem, infelizmente, tem uma dureza maior ainda, né? É mais reticente, às vezes, a palavra, demora mais. Então, eu percebi mais os homens, porque eu lembro das pessoas que eu falei, atendi algumas, e estava esperando, contando com isso, alguns eu já conheço, não estou dizendo que não vieram também as esposas, mas o homem é mais perceptível. E quantas que se tivessem, naquele primeiro, não quero, esquece, nunca, não conta comigo para isso, tá bom, não adianta. Você já pensou? Se na briga, se na discussão que tiveram, eu soube de um caso que é a discussão do Natal, a discussão do Natal, o dia que é para estar todo mundo junto, feliz, alegre, sorrindo, comemorando, comendo bem, né? Foi a pior discussão que teve. Pensou se a pessoa, está vendo? Não adianta, não resolve, não funciona, deixa. Não, eu continuo, eu creio, eu espero, não, Deus, eu sei que Deus vai fazer, é apenas um ainda não. Jesus disse, a minha hora não é chegada.
A gente passou parte do ano passado, e na verdade o primeiro semestre, falando mais que Deus não responde perguntas, mas Deus responde respostas. E respostas de fé. A Maria deu uma resposta de fé. Quando Jesus falou assim para ela, a minha hora ainda não chegou, ela podia ter dito assim, então, serviçais, vão atrás de alguma coisa, vão ver se em algum lugar aqui perto, algum povoado, em algum lugar, algum armazém tem vinho. Não, o que ela disse? Ela primeiro se voltou para Jesus, depois ela pegou tudo aquilo que estava, nós vemos debaixo da liderança dela, voltada também para, faça tudo que ele mandar. Quer dizer, agora vocês vão ouvir dele. O que ele falar, vocês vão fazer. O que eu já ouvi que eu não fiz ainda? De Deus. Porque aí essa palavra aqui para nós, ela é dupla. Faça tudo o que ele mandar. E aí, o que o Senhor manda fazer? O que o Senhor manda os serviçais fazerem? Encham as talhas com água. O que Jesus manda é a palavra. E a água simboliza a palavra. Não é de outra coisa que você vai se encher, que não a palavra que vai te levar a viver essa plenitude. É a palavra. Faz o que ele manda. Para de ser teimoso. Pare de ser aquela pessoa que você quer que Deus se adapte a você. Não, Deus vai se adaptar a mim, porque Ele sabe como que eu sou, Deus sabe como que eu era, Deus sabe o que eu já... Não, Deus não vai se adaptar a nós. Não é Jesus que vai se adaptar à festa, é a festa que vai se adaptar a Jesus. Não é Jesus que vai se adaptar aos serviçais, são os serviçais, os servos que se adaptam a Jesus. Façam tudo que Ele vos mandar. O que eu já sei que eu ainda não estou colocando em prática? O que eu já ouvi? O que Deus já tratou comigo? Já me deu aquela direção clara? Eu vejo que tem gente que sempre está preocupado, Senhor, o que mais? O que mais? O que mais? Vamos pegar o Abraão. Deus nunca cobrou do Abraão e de ninguém o que a pessoa não sabia. Deus, o que Ele te faz saber é o que Ele quer que você faça. Então não fica naquela ansiedade, mas o que mais, Senhor, o que mais? O que mais Ele vai te dar? Ele disse, encham essas talhas aí, encham esses potes com água. Os serviçais fizeram exatamente o que Ele disse. Como é que eles colocaram água? Eles colocaram até a borda. Ele disse, encha. Eles encheram. Então você vê que não foi mais ou menos o que ele disse, foi o que ele disse. Esse tem sido um ponto, calcanhar de Aquiles de algumas pessoas. A pessoa não faz o que ela sabe, ela faz quase tudo o que ela sabe. E aí ela se justifica dizendo assim, não, mas não é nisso. Faz. Obedeça a Deus. Sabe, não viva com dúvida, viva com convicção. Nós não podemos mais ser o tipo de pessoa que vive dizendo, mas não é por causa disso que Deus não vai me abençoar. Não, mas não é por causa de tal situação. Você sabe o que tem que fazer? Não fica testando Deus, e até às vezes tentando Deus. Faça, obedeça. Amém, Senhor. O Senhor mandou encher, eu vou encher até a borda, porque eu não sei se é até quase a borda, eu vou encher até a borda. Errado não vai estar. Eles encheram. Quer dizer, coloca força no que Deus falar com você. Faça tudo, não faz parte, não faz mais ou menos. Façam tudo o que Ele mandar. E essa diferença que a Maria fez, na maneira como ela respondeu, que ela podia, como tanta gente, tem gente que assim, tem gente que pede sinais para Deus, mas só recebe os que vêm para o mal. Porque o mal já está dentro da pessoa. O que é o mal? É o não, é o negativismo. É o pessimismo, sabe? Tem gente que precisa
se tornar esse odre novo em relação a isso. A pessoa, ela ainda carrega com ela um ranço de pessimismo, que ela sempre tem uma inclinação, não é uma inclinação de pecar, de fazer errado, mas ela ainda tem uma inclinação para receber só a negativa. Só negativa. Porque assim, tem gente que Jesus fala, ainda não, e a pessoa, não, então não é para mim, é um sinal. Então não era para ser, não, ele disse ainda não. Tem coisas que devem ser preparadas, tem coisas que devem ser feitas antes dele fazer, antes dele agir, antes dele colocar a mão dele, eu tenho que colocar a minha mão. Antes de Lázaro ressuscitar, o que tiveram de fazer, gente? Quem removeu a pedra? Quantos aqui estão diante de um milagre, mas estão parados olhando para a pedra? E às vezes até equivocadamente estão orando a Deus, pedindo para Deus remover a pedra que eles podem remover. Jesus não precisava colocar água no pote, porque tinha gente lá para fazer isso. O que a gente não conseguiria fazer é transformar água em vinho. Então, eu não posso deixar para Deus, eu não posso deixar para o espiritual o que eu já sei fazer, o que eu já ouvi, o que eu já aprendi, o que eu já recebi direção. Tem coisas que você sabe que Deus não vai mudar aquela pessoa, muda você e você já tem ingredientes, você já tem conhecimento, você já tem material, você já tem uma palavra que te fortalece, uma palavra que te baseia para mudar. Tem coisas que você está esperando vir até você, mas na verdade é você que vai até aquilo. E por que alguns ainda não foram? Por um motivo: orgulho. Eu não vou até lá. Eu não vou. Fala. Para com, mantendo crenças. Não, porque isso aqui naquele tempo, eu não estou naquele tempo. Eu estou em 5 de janeiro de 2025. E você, está em que tempo? Tem alguém que está em 1993, 2001, 2023, 2024? Eu estou em 5 de janeiro de 2025. Por enquanto, né? Até às 11h59, 59. A hora que o relógio der 0000, aí já é outro tempo. Vive esse tempo. O que o Senhor tem, não trata um ainda não de Deus. Por quê? Para que serve o ainda não? Diga, para me preparar. Então, o ainda não que você já teve gente que em 2025, tem gente aqui. A igreja, ela é uma espécie dessas pesquisas eleitorais. Aqueles resultados que dá naquele grupo que eles fazem, você vê que ele se repete, né? É uma amostragem que eles pegam vários tipos de pessoas ali e ele se repete depois nos resultados reais, com algumas mínimas margens de erro, né? Às vezes é até preciso. Quando um grupo de pessoas aparece com determinadas situações, aquilo está acontecendo com a igreja. E essa é uma palavra que alguns têm que se apegar a ela, sim, e já saber que é uma resposta de Deus para o seu momento, para a sua oração. Tem coisas que você recebeu com a negatividade, você recebeu com o pessimismo que você tinha, para você foi um não. Quando, na verdade, foi apenas um ainda não de Deus para você. E quando Deus diz ainda não, Ele está dizendo, se prepara para o sim. Porque quando Deus tem que dizer não, Ele vai dizer não de uma vez. Então, um ainda não é a preparação para o sim. Logo depois da Maria ter falado para os serviçais, façam tudo que Ele vos mandar, chegou a hora, não chegou? Jesus, não Ele mesmo disse para os serviçais, encham
aquelas talhas com água? Foi ou não foi? Então, quantas pessoas que esperavam coisas, por exemplo, para dezembro, 2024, até tal data e horário, não é isso, vai ser assim, tal, e fez a expectativa e assim vai ser, chegou? Não, não é não, é ainda não. Não é para desistir. Não é para abaixar a cabeça e dizer, você já pensou se a Maria tivesse falado para as pessoas, vão embora, acabou o vinho. Outra coisa, isso aqui é uma frase da bispa que eu repito muito, diga: o segredo do sucesso é o segredo. Quem entende o que significa isso? Levanta a mão. Quem não entendeu agora, com humildade, levanta a mão agora. Quem não entendeu isso, obrigado. Isso quer dizer, não fala o que não é necessário para quem não é necessário falar. O segredo do sucesso é manter coisas em segredo de pessoas que não têm que saber daquilo. Quantas pessoas perderam coisas antes de conquistá-las por ter trazido para a vida uma carga que elas não tinham ainda estrutura para suportar? Eu vi gente perto de conquistar coisas, e antes de conquistar, porque tal pessoa, a gente vai acontecer isso, a gente está indo para tal lugar, olha, eu recebi isso. É duro falar o que eu vou falar, viu? É duro falar o que eu vou falar, mas é verdade. Inveja é um negócio que tem poder. E inveja de crente parece que tem mais poder ainda. Estou falando para você assim, primeiro domingo do ano, eu quero que você aprenda isso. Não é porque uma pessoa ela tem, não é porque uma pessoa tem o título de evangélica. E aí eu vou dizer para você assim, a gente tem que ter discernimento de espírito. Tem que ter discernimento. Porque, não, mas o que eu falei é o obreiro. Eu não vou colocar obreiro de patente, não. Qualquer pessoa. É do visitante ao bispo. Você não tem controle, você tem que saber. Porque eu poderia falar, não, se a pessoa é só um aspirante, né, você não pode. Não, é qualquer pessoa. Tem coisa que a gente não fala para ninguém. Lembra daquela mulher, a viúva, que estava com os 2 filhos já sendo pegos? E o Eliseu deu a direção para ela? Vai, pede vasos emprestados, não poucos, aí entra na tua casa e... Olha, esse é um tempo de fechar a porta com quem deve estar dentro daquela porta. Tem caso na vida da gente que só tem que estar gente na porta. O que eu já atendi de cônjuge falar que tinha inveja do cônjuge por salário, por promoção, por uma situação que a pessoa estava vivendo um momento e a outra, a que ouviu daquele momento, estava vivendo esse momento. A gente tem que saber, você tem que ver a pessoa que você vive, convive, qual tempo ela está vivendo. E aí, assim, não tem aquela fé inocente, né? Aquela crença inocente, na verdade, em pessoas que, não, mas o fulano é da igreja. Eu falei para ele porque está escrito que a gente deve se alegrar com os que se alegram. Está escrito isso? Sim. Mas todo mundo da igreja vive tudo que está escrito? Infelizmente não. Inveja é uma coisa que a gente não tem controle de quem vai ter. A gente queria que algumas pessoas, por exemplo, como alguns familiares nossos, a gente queria que pessoas não tivessem inveja de nós. E às vezes é uma questão de tempo para algumas pessoas elas se libertarem, entenderem, lutarem contra isso. Todo mundo é tentado com inveja, mas nem todo mundo mais morde essa isca. Todo mundo em determinado momento.
A gente vê aqui às vezes, tem situações entre nós aqui, entre nós eu falo, quem está morando na igreja, que você vê um vivendo e os outros ali, sabe aquele sorrisinho amarelo? Legal, legal, glória a Deus, amém. Mas a pessoa é orientada, a pessoa tem a palavra. Então, a Maria, isso aqui é aprendizado para todos nós. A Maria não falou com qualquer pessoa. Ela não falou do problema. E começa aí o entendimento correto dessa palavra. Não é só você não contar a vitória para os outros. Não é só você não contar das conquistas, das promoções. Não é só não contar daquela realização de um sonho, não, mas tem problema que não se sai por aí falando. Aí é onde entra a igreja. Quando você vai buscar ajuda em oração, busca na igreja. Não busca na amiga, no amigo, no cunhado, na mãe, no pai, na sogra, no sogro, principalmente no que diz respeito ao teu casamento, à tua família, porque isso muda, você volta ao normal, você fica bem com a pessoa, mas aquele para quem você falou talvez nunca mais volte ao normal. A Maria foi em Jesus. Eles não têm mais vinho. Ela não disse, ai meu Deus, acabou o vinho, gente. Não vamos fazer alarme daquilo que Deus colocou. Olha, o que Deus colocou para você lidar? Para você resolver. E de repente você teve já essa atitude imatura. De, naquele medo de não dar conta sozinho. Ai meu Deus, e agora? Acabou o vinho, como é que eu resolvo isso? Primeira coisa, Senhor, o que o Senhor tem comigo aqui? O que o Senhor tem aqui? Não sai falando. Tem coisas que você só está vendo até agora como um problema, quando na verdade é a oportunidade, é o meio que Deus vai usar para te promover ainda mais. Quantas pessoas aqui, a gente ouve nos testemunhos, olha, tal coisa aconteceu comigo lá, e foi por causa disso que eu desenvolvi tal coisa, que eu comecei tal projeto, eu não era assim, eu não sabia isso, e eu fui atrás, eu busquei, eu pesquisei, eu me informei, eu orei para isso, Deus me deu graça, favor, Deus me abençoou, e hoje eu estou aqui, eu não imaginava. Quantas situações aqui, que a pessoa contava com isso? Contava em ter um resultado, contava em ter uma alegria vinda de determinada fonte, de determinada situação, e aí, por algum motivo que foge ao controle, aquilo acaba, aquilo para no meio, igual aconteceu na festa. Não é para ser assim. Você calcula uma festa, vai vir tantas pessoas, cada um tem uma média de beber tanto, de comer tanto, então eu vou me preparar, colocando aquilo e um pouco mais, e faltou. Então quer dizer, alguma coisa fugiu ao controle. E ela falou com Jesus, tem coisas que, limita. Fala só com Jesus daqui para frente. Tem esse comportamento sensato, é um comportamento sábio esse, e é um comportamento assertivo. Eu vou falar sobre tal coisa, eu não falo mais com ninguém, eu vou falar com Deus, eu vou orar a Deus, e eu creio que Deus vai me responder, que se Deus está me dizendo um não, e eu estou entendendo errado, porque há uma negatividade dentro de mim, que não é não, é ainda não. Porque o não Deus vai deixar claro quando for. Deus não vai deixar quando algo não está nele, quando algo Deus não tem para uma pessoa. Deus não vai deixar a dúvida para você. O não é certo. O não é duvidoso. O não é certo. Quando é não, você vai saber que é não. Mas tem gente que estava tratando um ainda não. Quer dizer, se prepara para viver isso. Dê condições para viver isso. Faça primeiro toda a sua parte, que o que ela falou, façam tudo o que Ele vos mandar.
E aí, depois que eles fizeram tudo o que ele vos mandou, ele mandou eles fazerem duas coisas: encher as talhas com água e depois, olha que coisa mais importante da gente entender, Jesus em nenhum momento, eu li todas as traduções que tem originalmente português, eu só não traduzi automaticamente aquelas traduções inglesas, que eu acho que dá uma distorcida. Mas o que tem no português eu li todas. Jesus não fala, em nenhuma delas, Jesus não fala, ele não menciona a palavra vinho. Jesus só falou de água com os serviçais. Ele mandou colocar água e mandou servir. Você vê que quem foi entrando naquilo teve que crer também. Porque tudo indica que eles colocaram água e a água ali ficou. Ele falou, sirva ao mestre. O que eles, na teoria, teriam servido para o mestre? Água. Quando ele tomou, era o quê? Vinho. E não era qualquer vinho. Que aí a gente volta para aquele padrão que tem que ser quebrado na vida de alguns. Jesus não tapou um buraco. Como algumas pessoas que pensam que Deus só vai fazer o que é necessidade, que Deus vai se envolver, ou seja, como se tivesse na Bíblia, uma cartilha do que Deus faz e o que Deus não faz, o que Deus se mete e o que Deus não se mete, com o que Deus se envolve e com o que Ele não se envolve. Não. O Senhor vai estar onde tiver fé. Se tem fé num lugar, Ele vai estar ali. Se não tem fé, pode ter necessidade, pode ter miséria, pode ter doença, pode ter problema. Se não tiver fé, o Senhor não estará ali. Vamos lembrar que Jesus, ninguém menos do que Jesus disse, pois os pobres vocês, quando? Olha que não é sempre que a Bíblia usa a palavra sempre. Você já reparou isso? Então, vamos derrubar agora. Esse é um padrão mental que alguns ainda tinham. Não aprenderam aqui. Mas então que você aprenda aqui que não é assim que Deus funciona. Aqueles que ainda pensavam que Deus só se manifesta quando há uma necessidade extrema, não, porque se não... Opa! Não era uma necessidade. Mas ela creu que Ele podia fazer. E Ele fez. Ele fez. O que você crer que o Senhor pode fazer, e você der condições para Ele fazer, Ele vai fazer na sua vida. Essa palavra nos comunica esse tempo em que nós entramos. Porque o Senhor guardou o melhor para o fim, ou você guardou o melhor até agora. Tem que parar de ser para algumas pessoas uma expressão distante, e para outras apenas uma expressão, aquilo que a gente fala, esse é o melhor ano da minha vida, tem que se tornar uma verdade. Não é aquela coisa que eu escuto alguém falar, mas é apenas uma frase, é apenas uma expressão. Não, isso vai ser verdade na minha vida. Porque se essa é a palavra que o Senhor tem para nós, que você guardou o melhor até agora, então agora, Senhor, tem que ser o melhor da minha vida. Não importa quantos anos eu tenho, não importa como eu tenha chego até aqui. Se eu cheguei mal, se eu passei o último ano muito doente, se eu tive muitas desavenças, se foi um ano financeiramente terrível para mim, eu vou colocar agora aqui uma separação entre esse tempo que passou e o tempo que eu começo. Porque esse é o tempo, esse é o ano do melhor vinho. E vinho comunica alegria, então é um tempo de uma alegria, a maior alegria que eu vou ter na minha vida. E isso sabe o que significa para alguns? Troca, mudança de valores, porque alguns só tinham alegrias quando algumas coisas determinadas aconteciam, e eles não aprenderam que aquilo era passageiro, fútil, momentâneo, que aquilo não trazia alegria, aquilo só trazia prazer. Alegria é o que vem de Deus.
não é alguém que vai te dar alegrias, não é um lugar que vai te dar alegrias, é Deus. E eu tenho que buscar as alegrias que vêm de Deus, mesmo as que vierem por meio de resultados, mas que sejam resultados que Deus venha fazer, que Deus venha abençoar, que Deus venha proporcionar a mim, como foi aqui. Não foi de forma natural, foi sobrenatural, foi algo que ninguém podia fazer, ninguém fez antes, e ninguém fez depois. A gente tem que ter essa fé de tem coisas que eu nunca vi, mas eu vou viver. Na minha vida nunca aconteceu, eu nunca ouvi falar, mas eu creio que Deus vai fazer na minha vida, porque é o que Ele tem comigo, é o que Ele tem para mim. Depois desse milagre não parou mais, que aquela parte, né, que fica, quando a gente vê aquele filme lá, né, exemplifica bem, porque esse foi o primeiro milagre que Jesus operou, e depois nunca mais parou, até hoje. Vai parar agora? Agora vai parar? Cessou, fechou o céu? Não, acabou, não parou mais, e não vai parar. Ele fez na vida do Bartimeu, na mulher que tinha um fluxo de sangue, na senhora encurvada, né, no filho da viúva de Naim, e tem que fazer na minha vida, e tem que fazer na sua vida, em nome de Jesus. Ou seja, começou, eu recebo a palavra profética, eu recebo essa palavra, eu recebo esse espírito para a minha vida, porque quando a palavra é pregada, é um espírito que está sendo lançado para a sua vida, para que você viva de acordo com aquilo. Se tinha outra coisa te conduzindo, se tinha outra coisa aí te guiando, a partir de agora você vive de acordo com o Espírito que você recebe. E esse é o Espírito que tem que estar aí dominando a sua vida. Eu estou no tempo de um vinho novo, por isso eu preciso ser o odre novo. Eu não vou mais perder tempo com aquilo que eu já perdi, gastando minha vida, alimentando sentimentos que me fizeram perder bênçãos, me fizeram perder oportunidades, me fizeram perder tempo. Não vou perder tempo. Não vou mais ser a mesma pessoa de sempre, o odre velho, a vasilha velha. Eu me torno o odre novo. O número das talhas era 6, que significa número de homem. Quer dizer, a obra de Deus passa por você. Não pensa. Por isso a gente tem que ter um senso de observação e pedir sabedoria para Deus todos os dias. Senhor, me dá sabedoria. Porque a obra de Deus passa pelo homem. Sempre tem algo que eu posso fazer para cooperar com Deus. Feche seus olhos agora rapidinho. Mas fecha mesmo. O que você pode fazer hoje, neste domingo, hoje? Não importa, pode ser uma coisa simples. O que você pode fazer hoje para cooperar com Deus? Que ou por pessimismo, esse é o maior motivo, ou por preguiça, ou por orgulho, você ainda não fez. Dê a você essa resposta. O que hoje, domingo, não é aquela coisa que fala, não, nesse ano eu vou, não, hoje. Sabe, talvez uma coisa. Arrumar uma coisa que você até hoje não arrumou. Falar algo com uma pessoa que você não falou. Ir até um lugar que você não foi ainda, que seja ungir esse lugar. Sabe, reverter algo que você fez, que você sabe que você errou, que você já devia ter tido a humildade, a hombridade, ter aprendido com Jesus, a mansidão e a humildade, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você ainda não reverteu isso, não pediu perdão para uma pessoa, virou o ano, sabe, hoje, eu não estou falando para você de duas coisas, uma só, começa com uma, a obra de Deus, o milagre do melhor vinho, do vinho novo, vai ser colocado neste recipiente aí, que é você. Você tem que ter a disposição daqueles serviçais, em fazer coisas
que eu creio aqui que muitos, Deus não vai mandar, Deus já mandou. Mas tem gente que está esperando o vinho acontecer sem Ele colocar água nas talhas. O que? Não, tem gente que ainda não respondeu. Eu quero que você responda para si. Eu vou fazer isso hoje. Não é falar em voz alta, não. Mas é dar uma resposta certa. Não é positiva, é certa. Hoje. Senhor, eu vou fazer isso. Aqui eu não tinha feito ainda. Eu não dei esse passo. Eu não falei isso. Eu sei que eu podia ter falado, eu devia ter falado, mas eu não falei, eu não fiz, eu não agi. Eu não dei condições ao Senhor. Faça. Pode abrir os olhos. Nós estamos no começo desse tempo de não só um vinho novo, mas do melhor vinho. Não aceita para a sua vida esse ano nada menos do que cada promessa que você já recebeu. Cada uma. E a condição é essa, para o Senhor fazer um vinho novo a partir do que você tem, de coisas normais, comuns e simples, você precisa dar a Ele condições. Foram várias as direções que nós já recebemos, desde o dia 1º até agora. Ainda não. Quebrar padrões de coisas que a gente não confiava, não atribuía a Deus. Sermos cooperadores da obra dEle, darmos respostas de fé para o ainda não, e não desanimarmos e ficarmos tristes, chateados, inclusive em nada mais agirmos por sentimentos e emoções. De bebermos desse Espírito, de tornarmos-nos, cada um de nós, o odre novo para o vinho novo e o melhor vinho que o Senhor quer fazer. E eu creio que Ele está fazendo. Eu creio que Ele já está fazendo em corações, em mentes, e alguns até mais rápidos em obedecer, que já estão aí adiantados, que já estão, opa, Senhor, eu já entendi isso aqui não cabe mais, isso aqui não é para mim mais. Já estão provando de uma alegria em áreas que até então não tinham provado. Uma alegria plena, uma alegria contínua, de coisas que parecia que não ia terminar bem, como aquela festa, tinha tudo para terminar xoxa, né? Acabou no meio, não chegamos até o fim, antes do fim as coisas se esgotam. Não, na minha vida não. E esse tem que ser um pensamento fixo e tem que ser uma atitude, uma reação de cada um de nós. O que Deus tem para mim, tal coisa, eu não aceito nada menos do que isso. Ah, mas por que não aconteceu? Porque ainda não aconteceu. Mas eu estou dando condições para que o Senhor faça, e quando Ele fizer, não vai ser comum, não vai ser natural. Eu faço natural, mas eu vivo de Deus o sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração. Para cada um de nós, essa palavra, ela fala algo específico. Para cada um aqui. Eu agradeço a Deus por cada um dos entendimentos que o Senhor tem dado. Desde a virada do ano. Que de lá para cá a única palavra que foi pregada, lida, foi essa. Tem um ou outro versículo que a gente também leu aqui como complemento, como uma afirmação. E por que a gente traz a palavra profética nos primeiros dias? Porque ela precisa, e esse é o momento de você repetir para si mesmo isso,
precisa entrar esse Espírito em mim, em nome de Jesus. Precisa entrar esse Espírito em mim. Cada vez que eu leio essa passagem, cada tradução que eu leio, eu falo, eu quero que entre esse Espírito em mim. Eu estou em 2025 e esse é o Espírito do Senhor para a minha vida, esse é o Espírito do Senhor para esse tempo da minha vida. Esse é o Espírito do Senhor. Esse é o Espírito do Shalom, Shalom. De você que viveu uma vida, sabe, e se acostumou com coisas mais ou menos, faltando sempre. Não, tem isso, está faltando, mas está tudo bem. Opa, muda esse tudo bem para nada menos do que tudo. Eu quero tudo aqui. Eu quero tudo, eu quero certo, eu quero cheio, eu quero completo. Não, porque a gente tem que olhar o copo meio cheio. Esse é o ano de olhar o copo inteiro cheio. Ah, mas ele está meio cheio, então creia para ele ficar inteiro, em nome de Jesus. Nada de meio cheio. Alguém depois de um culto essa semana falou assim para mim, você está falando para a gente ver o copo meio cheio. Eu falei, não. É Shalom, Shalom, é 2 vezes. Lá quando você pega lá, em alguns trechos, quando você pega a Bíblia judaica, você vê que eles falam exatamente Shalom, Shalom, porque aquilo está reforçando uma expressão e eles estão falando algo diferente do que se fosse um. Ó, isso aqui está falando de uma situação completa, não é uma situação boa. Para que você entenda, quando eles falam Shalom, Shalom, não é uma situação boa, é uma situação completa ali. Então, não, eu já sou positivo, não é para você ser positivo, é para você ser abençoado. O positivo vive coisas boas, o abençoado vive as coisas completas. Eles não tiveram um resultado ali, em que Jesus pegou e fez um vinho como se fosse aqui no Brasil sangue de boi, para quem já tomou e conhece sabe o que é. Foi daqueles vinhos que custariam milhares de reais a garrafa. E um vinho desse não se produz em meses. Se produz no mínimo de um vinho desse, 8 anos, mínimo. Jesus fez com apenas algumas palavras. Esse é o poder do sobrenatural. Então você que é aquela pessoa ainda cética, que sempre está na dependência muito do que eu consigo, eu posso, não. Joga por terra essa incredulidade. Porque até os serviçais creram. Olha a contradição, uma pessoa que está trabalhando com comida, um estranho para eles, porque Jesus não era conhecido, o homem dos milagres até então. Mas a responsável ali da festa fala, faça tudo que ele mandar, ó, o que ele mandar vocês vão fazer, e fala assim, enche aquelas talhas com água. Aquelas talhas eram recipientes onde as pessoas entravam e ficavam um tempo ali, com água dentro, na ideia delas se purificarem daquilo que estava contaminando a vida delas, pela purificação do corpo delas, quer dizer, elas saíam limpas, mas aquelas talhas ficavam sujas, a sujeira ficava ali. Tem 2 coisas aqui muito importantes. Primeiro, de onde você menos espera, sabe aquela coisa que pega quantos anos você tem de idade e pensa, nunca pensei que seria assim. Se eu fosse um daqueles serviçais, garçons ali, trabalhadores, nunca na minha vida eu imaginaria que eu iria servir vinho que teria sido armazenado em talhas. Nunca. Mas não tinha odres novos. Jesus não pegou os odres que já tinham sido usados. Olha que coisa mais interessante, quantas coisas nós vamos nos surpreender esse ano.
que a gente fez, correu atrás, por um tempo, não, vai sair daqui, vai sair daqui, vai sair daqui. É igual Samuel, a mensagem de pararmos de sermos visuais e carnais. Olha o Samuel, quando foi ungir o novo rei de Israel, chegou lá e olhou para o Eliabe, ele pensou com ele, certamente, está escrito lá, certamente é este que o Senhor vai ungir. Deus falou, nada disso, você está olhando como homem, você olha para a aparência, eu estou olhando para o coração. Aqueles serviçais talvez usariam, por eles, talvez, não posso afirmar, qualquer outro recipiente. Jesus usou o mais improvável. Jesus pode usar você um improvável, Jesus pode usar coisas que você nunca deu valor, lugares que você não deu valor, situações que você não deu valor e pessoas que você não deu valor para a tua própria vida, para te abençoar, para te levantar, para que por meio disso, para que por meio dessas situações, dessas pessoas, desse lugar que talvez você já falou tão mal, aqui não tem nada, é igual o povo falava, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Só o Salvador no caso, né? Creia, fala com o Espírito Santo agora, e fala para ele, eu quero esse Espírito para a minha vida, Senhor. Eu bebo do Espírito da palavra profética para o ano de 2025. E eu peço ao Senhor agora, me ajuda, para que assim como terminou aquela festa, que seja todo o meu ano, em nome de Jesus. Creia e faça essa oração. Não fica só esperando que eu faça uma oração, você precisa sair da passividade de atitudes espirituais. Esse é o ano de algumas pessoas, e aí onde eu creio, desse primeiro domingo a bispa não está aqui, do Senhor fazendo com que algumas pessoas não fiquem mais na dependência de um pai ou de uma mãe espiritual, mas se tornem elas uma mãe espiritual, um pai espiritual, que cresçam na fé, que amadureçam pelo Espírito Santo, que sejam aquelas colunas espirituais, e por que não dizer a coluna ministerial dentro da sua casa, aquela pessoa que vai se tornar um ponto de luz, que vai iluminar pessoas, a pessoa que vai beber do Espírito que o Senhor lança e que vai viver com esse Espírito, que vai ter a unção, a força, que vai ter a condição para transferir isso, para transmitir isso para frente, para dar mais para Deus e receber de Deus mais para dar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, na obra que o Senhor está fazendo com a Tua igreja, a começar por mim aqui, meu Deus. Cada um de nós aqui fazemos parte da Tua igreja. Eu peço, meu Deus, que hoje, nesse primeiro domingo, meu Pai, em que o Senhor trouxe, que o Senhor tocou corações para estarem aqui, para virem, para ouvirem a Tua palavra, para buscarem o Senhor. Eu peço, meu Deus, venha ao nosso encontro, porque nós viemos ao Teu. Eu peço que ainda onde há incredulidade, que onde ainda há esses bloqueios de pessoas que acreditam que o Senhor só age em determinadas áreas, coisas, quando há uma extrema necessidade, Senhor, joga por terra agora. Faz essa pessoa agora ver, meu Deus, a obra que o Senhor fez para animar uma festa, para alegrar as pessoas que estavam já numa festa. Quantas aqui que nunca pediram para o Senhor algumas coisas, que nunca buscaram, porque a religião as impedia,
porque estavam presas, e não soltas, não livres. E o primeiro pedido que eu faço ao Senhor é a libertação, meu Deus. Liberta pessoas aqui de mentalidades, de crenças, de uma incredulidade disfarçada de doutrina religiosa. Liberta agora, Senhor, porque se o Senhor fez, o Senhor concordou com o pedido da Maria, de que aquilo era bom para aquelas pessoas, de que aquilo era necessário naquela festa, porque o Senhor não tem um fim, meu Deus, diferente do melhor. O Senhor mesmo diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, mas assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. E eu peço ajuda a cada um a elevar o seu nível, meu Deus, o seu nível espiritual, o seu nível de fé. Eu oro para que o nível de fé de cada pessoa venha crescer, ser, meu Deus, elevado nesse primeiro domingo do ano. Porque eu peço, meu Deus, que cada pessoa que recebe essa palavra, não só tenha escutado, mas que esteja, meu Pai, recebendo e percebendo pelo Espírito, para também vivê-la, para que ela esteja dentro dessa palavra, porque essa palavra está dentro dela, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, este povo, que aquilo, meu Deus, que esse ano representa, essa festa, que seja coroada, meu Pai, por uma alegria plena. Eu declaro o shalom do Senhor para cada pessoa, em cada área da vida, que essa pessoa, assim como fez a Maria, tiver, meu Deus, a fé, a ousadia, a intrepidez e a atitude de orar, de buscar, de falar, meu Deus, de se preparar quando o Senhor diz, ainda não, para viver, meu Pai, essa completude, para viver essa plenitude, para ser, meu Pai, plenamente alegre e viver, meu Deus, a Tua glória. Abençoa, meu Deus, o Teu povo. Eu declaro que seja um ano que essa pessoa tenha saúde espiritual, saúde emocional, saúde mental e sim, saúde física, para viver tudo que o Senhor tem para ela, para vivenciar, para passar, meu Deus, para experimentar, para ter experiências que em uma vida ela não viveu, assim como aquele mestre de cerimônia, alguém que já naquela área tinha vivido muita coisa, mas agora vivia algo inédito, tinha uma experiência por meio daquele vinho que ele ainda não havia tido, e ele mesmo disse, todo mundo faz de uma forma, mas você está fazendo de outra. Senhor, que padrões da nossa vida, padrões que carregamos os nossos pais, padrões malignos, negativos, limitantes, que sejam quebrados, para que o Senhor, meu Deus, por meio da Tua palavra e da Tua promessa, estabeleça novos padrões, que aqui, meu Deus, não tenha mais pessoas se nivelando por baixo, por menos, por situações medíocres, mas, meu Deus, que cada um olhe para o Senhor, creia no Senhor, e viva, meu Deus, o melhor do Senhor. Eu declaro que cada um de nós venhamos beber do melhor vinho, viver do melhor tempo, meu Deus, experimentar, meu Pai, as experiências sobrenaturais que o Senhor tem para nós, em cada área da nossa vida. Abençoa, meu Deus, primeiramente, e nos prepara espiritualmente, que sejamos, meu Deus, os odres novos, que nós, meu Pai, que muitas vezes retemos impurezas, fizemos julgamentos, tivemos, meu Pai, percepções, meu Deus, de maldade, que o Senhor possa nos usar como usou aquelas talhas agora, para que de nós, meu Deus, proceda o melhor tempo, que sai de nós, meu Deus, as melhores atitudes, as melhores ações, que saia de nós as melhores palavras, e que cada uma delas, meu Deus, sejam como refeições que venhamos servir para nós mesmos e para nossa família, para as pessoas ao nosso redor,
Nós somos aquelas talhas que, apesar de tudo que já foi retido nelas, cada imundície, cada impureza, até, meu Deus, podendo alguns de nós dizer cada coisa nojenta, o Senhor agora, meu Pai, quer usar. E eu digo: Senhor, eis-nos aqui. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu coloco o fim agora, eu viro a página daquele capítulo da minha vida, e eu estou aqui como uma nova criatura, para que o Senhor enche de água. Eu quero a minha vida cheia da Tua Palavra. É a Tua Palavra, meu Deus, é a Tua verdade. Eu não tenho verdades da minha família, do passado, de um lugar onde eu vivi, onde eu fui criado, o lugar onde eu nasci, não. Eu me apego à Tua Palavra, que o Senhor me encha da Tua água. Eu me apego, meu Deus, à verdade do Senhor, para que dessa verdade eu tenha alegrias plenas, para que da Tua Palavra eu viva o shalom do Senhor, que nada falte, que nada esteja ou permaneça quebrado, e que as coisas fora do lugar o Senhor me dê sabedoria, condição, disposição e força, para que cada uma delas sejam ajustadas, organizadas, acertadas, porque o Senhor derrama sobre nós unção para isso. Eu creio, meu Deus, e eu tomo posse da Tua unção. E eu declaro que a Tua unção seja derramada sobre a vida do Teu povo. Que cada um, meu Deus, possua, que cada um receba, que cada um possua, e que cada um, meu Deus, viva de acordo com o que está alcançando do Senhor, com a unção que está recebendo do Senhor. Eu declaro, meu Deus, que este seja na vida de cada pessoa o ano do melhor vinho, o ano de uma alegria plena, completa, de coisas, meu Deus, e resultados cheios, nada mais pela metade, em cada área da vida, até as áreas que essa pessoa por muito tempo acreditou: isso não é para mim. Eu declaro, meu Deus, agora que caia por terra esse padrão maligno, essa crença limitante, e que ela passe a olhar e ver, meu Deus, que ela passe, meu Pai, e ela saiba que é o Senhor, não é, meu Pai, o que aconteceu até aqui, não é o que alguém disse, mas é o Senhor quem determina como termina a festa, e a nossa, meu Deus, vai terminar plena e cheia de alegria, em nome de Jesus, que é como eu declaro e eu profetizo, que seja o ano de 2025, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.